Olá, bem-vindo à segunda aula desta semana de treinamento para líderes de casais. Hoje você vai aprender estratégias essenciais para construir um ministério de casais sólido e que abençoa as famílias da sua igreja. Na aula anterior, nós vimos sobre vocação, chamado e propósito. Vimos também sobre como vencer os desafios no exercício da liderança e também eu falei sobre 3 erros que muitos líderes cometem: negligenciar o chamado, não ter mentor e não se capacitar, não ter estratégias para alavancar o resultado do ministério. Foi muito boa a aula anterior e eu gostaria que, se você não assistiu, você precisa assistir. Olha, eu quero agradecer os comentários no vídeo anterior. Eu estou muito empolgado, muito animado com o envolvimento, o engajamento, o interesse das pessoas em aprender, em crescer, em se desenvolver. Eu quero te pedir uma coisa: compartilhe este link com os pastores da sua igreja, com os líderes da sua igreja. Mande através do WhatsApp para todo mundo. Bom, nesta aula nós vamos ter o sorteio de mais um livro e no final eu vou dizer o que você precisa fazer para participar do sorteio deste livro aqui, ó. Deste livro, Casamento é uma Viagem para Toda a Vida. Vamos então para a nossa segunda aula desta semana de treinamento para líderes de casais. Um ministério de casais começa a partir de uma liderança. O pastor sênior escolhe um casal de líderes para esta missão. E é importante a gente refletir um pouquinho sobre o significado de liderança. Líder não é um título, é influência e atitude. Liderar é a arte de crescer com as pessoas. Liderar é a arte de mover pessoas com sabedoria. Liderar ou liderança é a capacidade de transformar visão em realidade. John Maxwell diz algo muito interessante: tudo na vida sobe ou desce dependendo da liderança. Eu quero dar para vocês 8 características de um bom líder de casais. Isso mesmo, 8 características de um bom líder de casais. Primeiro, impulso inovador. Segundo, paixão acima da média. Terceira característica, convicção acima da média. Quarta característica, alto nível de curiosidade. Quinta característica, capacidade de lidar com o fracasso. Como isso é importante. Sexta característica de um bom líder de casais, ele constrói ponte entre o presente e o futuro. A sétima característica de um bom líder de casais, ele mantém-se jovem na sua forma de pensar. E oitava e última característica, ele celebra as variedades. O meu segundo ponto é o líder de casais e a arte de aconselhar. O líder de casais e a arte de aconselhar. Todo líder necessariamente precisa ser um bom conselheiro. Todo líder precisa ser um bom conselheiro. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há segurança. E em Provérbios 15, 22 está escrito: onde não existe conselho, fracassam os planos, mas com a cooperação de muitos conselheiros há grande êxito. Aquele que está na frente do ministério de casais precisa dominar as técnicas de aconselhamento, precisa conhecer as ferramentas que facilitam o seu trabalho. Eu quero te apresentar 3 chaves fundamentais
para você ter muito sucesso no trabalho de aconselhamento. Veja só, muitos pastores e líderes têm muita facilidade para ministrar, para pregar no púlpito, mas eles não têm a mesma facilidade para aconselhar no gabinete. Existem mais de 20 ferramentas para se usar no aconselhamento, mas eu vou te apresentar, te mostrar quatro ferramentas que podem destravar você e fazer com que você seja um líder que gera transformação na vida das pessoas através do aconselhamento. Primeiro, inspire confiança no aconselhado. Inspire confiança no aconselhado. Por quê? As pessoas nos procuram em um estado de vulnerabilidade. Segundo, as pessoas só vão se abrir para serem ajudadas se elas confiarem no conselheiro. Terceiro, o que se ouve na sala de aconselhamento deve morrer com o conselheiro. O que se ouve na sala de atendimento deve morrer com o conselheiro. O conselheiro precisa ser alguém que inspira confiança. Segundo, use a regra 80-20. É isso mesmo. Use a regra 80-20. Ouça 80% e fale 20%. O segredo dos bons conselheiros não está no muito falar, mas em saber ouvir. Terceiro, seja empático. Seja empático. Empatia. Empatia pressupõe uma comunicação afetiva com outra pessoa e é um dos fundamentos da identificação e compreensão psicológica de outros indivíduos. Vou repetir, a empatia é um dos fundamentos da identificação e compreensão psicológica de outros indivíduos. Empatia, gente, é a capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. É tentar compreender sentimentos e emoções procurando experimentar de forma objetiva e racional o que sente o outro indivíduo. Preste atenção nestes 5 pontos sobre a empatia. 5 pontos sobre a empatia. Primeiro, cada pessoa é única. Se cada pessoa é única, não há uma receita para você lidar, tratar, atender todas as pessoas do mesmo jeito. Cada pessoa é única. Segundo ponto sobre a empatia. Para ser empático, é preciso deixar o egocentrismo de lado. Nós, naturalmente, somos egocêntricos. Agora, para ser empático, eu preciso deixar o meu egocentrismo do lado, ou seja, eu preciso ouvir antes de falar, e isso é altruísmo. Terceiro ponto importante sobre a empatia: atenção à linguagem corporal. A linguagem corporal é muito importante na hora de criar laços empáticos. Psicólogos afirmam que pequenos gestos podem simbolizar o seu nível de empatia para com a pessoa que está sendo atendida. O quarto ponto sobre a empatia: abandone os julgamentos. Ser empático é ter a habilidade de não fazer julgamentos com base em suposições egoístas. O conselheiro, ele não faz pré-julgamento. Quinto ponto, último ponto sobre empatia. Empatia não é fingimento. A empatia é um sentimento genuíno e que deve ser valorizado. Ser empático não é agir com falsidade, ou seja, fazendo de conta que se importa com o próximo. Não.
Ser empático é esta capacidade de se colocar no lugar do outro de forma muito sincera e verdadeira. Quarta ferramenta para fazer de você um bom conselheiro. Faça perguntas inteligentes e abertas. A arte de fazer perguntas é, antes de tudo, não trabalhar com suposições, com achismos, mas sim com a realidade, com a verdade do aconselhado. Portanto, se você tem o interesse de entender bem o que se passa com a pessoa no aconselhamento, você precisa trabalhar com a realidade de acordo com as necessidades de cada um. Agora, lembre-se disso, cada ser humano é único. Além disso, não existe uma maneira de você saber todas as necessidades dos aconselhados se você não os escutar e se não souber questioná-los de forma pensada e intencional. Não basta você ir fazendo um interrogatório com a pessoa que está sendo atendida. Você precisa pensar e planejar o modo adequado para fazer as perguntas certas, no momento certo e pelos meios certos. A arte de fazer perguntas certas. Como saber quando se está realizando a pergunta certa? É simples. É quando a pessoa atendida está lhe dando respostas sem perceber. Ela começa a dar respostas assim, sem perceber. Essa teoria pode parecer confusa, não é? Mas é bastante acessível. Isso ocorre quando o aconselhado concede-lhe informações importantes sem se dar conta desse movimento. Assim, consequentemente, você vai obtendo informações importantes para ajudá-lo. Isso só surge quando há um nível de confiança entre você e o aconselhado, levando-o a iniciar naturalmente uma conversa mais estreita, e desta forma o aconselhado se sentirá muito confortável em se abrir, desvendar 100% de suas necessidades. A propósito, as pessoas não preparadas para aconselhar costumam dar conselhos logo no início do aconselhamento, sem antes fazer as perguntas certas e ouvir 80% do tempo. Algumas regras básicas sobre perguntas no aconselhamento. Primeira regra: fazer perguntas de entrada para conhecer o quadro geral da pessoa ou do casal. Segunda regra: questionamento do problema para conhecer qual é a dor da pessoa. Terceira regra: fazer perguntas de implicação para identificar as consequências do problema do seu aconselhado. Quarta regra: perguntas de visão para visualizar os cenários de solução. Quinta e última regra: perguntas de compromisso para fechar o aconselhamento, fazendo com que a pessoa se comprometa com a mudança que ela busca. Agora, vamos ver como você pode iniciar ou potencializar o Ministério de Casais na sua igreja. Então, o meu ponto 3 é iniciando um Ministério de Casais na igreja. O certo é que nem toda igreja tem um Ministério de Casais forte, eficiente. E isso compromete a saúde da igreja, isso compromete a saúde da comunidade. Ter um Ministério de Casais não é apenas uma opção, mas sim uma necessidade vital. Olha só, se você é pastor e na sua igreja não tem um Ministério de Casais,
você precisa começar hoje. E a grande pergunta deste ponto é: como começar? Primeiro, construa uma equipe estratégica e forme novos líderes. Vou repetir. Construa uma equipe estratégica e forme novos líderes. Como fazer isso, Josué? Número 1. Forme uma equipe com pessoas que desejam fazer parte deste projeto com casais. Segundo, consulte a liderança sênior para saber se eles aprovam os casais que irão fazer parte da equipe estratégica. Terceiro, consulte a liderança sênior da igreja para saber se eles desejam participar dessa fase inicial de implantação do projeto. Quarto, se a equipe estratégica tiver mais de 5 casais, forme uma equipe executiva com, no máximo, 3 ou 4 pessoas. Essa equipe executiva deve ser formada por pessoas idôneas. Essa equipe fará o planejamento estratégico com propostas objetivas para a equipe estratégica avaliar e refinar as ideias. Lembre-se que Jesus começou o seu ministério formando uma equipe. Formar uma equipe estratégica é decisivo para o sucesso do trabalho no ministério de casais. E eu quero concluir esse ponto dizendo o seguinte: é preciso haver clareza quanto à visão que deve ser comunicada junto com a estratégia. O líder deve se certificar de que todos saibam do que é preciso para essa tarefa, esta missão. Nos casos de maior sucesso, é sempre possível observar que há algo que faz sentido às pessoas e que está claro para elas aonde querem chegar e como pretendem fazê-lo. O segundo ponto da implantação do ministério de casais na igreja é: treine novos líderes. Líderes autênticos geram outros líderes. Jesus, o nosso exemplo maior, ele treinou 12 discípulos que depois fizeram com os outros o que Jesus fez com eles. E o evangelho chegou até nós. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo também treinou Timóteo, Tito, Filemon e tantos outros. E veja o que aconteceu e qual foi a grandiosidade do sucesso do trabalho de liderança do apóstolo Paulo. Concluindo, é muito importante que você comece então formando uma equipe estratégica. Da equipe estratégica, forme uma equipe executiva e não se esqueça de treinar novos líderes. O ponto de número 4 da nossa aula é: tenha uma organização financeira para o ministério de casais e busque patrocinadores. O certo é que um dos maiores desafios dos líderes de casais é levantar recurso para o ministério. Eu sou pastor de igreja, eu lidero o ministério de casais e de família a nível nacional e eu sei do que eu estou falando, o quanto é necessário recursos para desenvolver os projetos e trabalhos. Escute isso, nada se faz sem recurso financeiro. Evento, divulgação, treinamento, materiais, equipamentos, tudo isso depende, requer dinheiro, recurso financeiro. Agora, escute, por favor. É necessário um plano inteligente para levantamento de recursos para o ministério. Ouçam-me, por favor. É necessário um plano inteligente para levantamento de recursos para o ministério. Então eu começo dizendo o seguinte: tenha projetos bem elaborados para apresentar aos patrocinadores. Eu lidero há 30 anos
o Ministério de Casais e Família a nível Brasil. E sempre que eu vou falar com possíveis patrocinadores, sabe qual é a primeira pergunta que eles fazem para mim? Você tem um projeto? Me mostra o projeto. Lembre-se, Deus não patrocina homens, Deus patrocina projetos, Deus patrocina sonho. Segundo, é importante que você entenda, organização atrai pessoas interessadas em investir no ministério. Quanto mais organizado for o ministério, mais vai atrair investidores. Terceiro, a prestação de contas inspira confiança nas pessoas que investem e naquelas que pretendem investir. Então, tenha uma prestação de contas sistemática, periódica, seja transparente. Em quarto lugar, apresente os resultados alcançados com os investimentos dos patrocinadores. Apresente os resultados. Por quê? Se eu sou um patrocinador e estou investindo em um projeto no Ministério de Casais, é muito bom que eu saiba sobre os resultados do investimento para que eu continue investindo. E quinto e último lugar, existem várias maneiras de você levantar recursos. Por exemplo, quando você promove um jantar romântico, você pode usar essa estratégia para levantar recursos para o caixa do Ministério de Casais. Quando você promove uma palestra específica cobrando uma taxa, você também está levantando recursos para o caixa do Ministério de Casais. Quando você promove um encontro, seja numa chácara, seja num hotel, você pode usar esse encontro como uma estratégia para levantar recursos para o caixa do Ministério de Casais. Então, existem muitas formas. Por exemplo, eu conheço algumas igrejas que têm uma cantina, cujo valor arrecadado com as vendas depois do culto, não é na cantina, é destinado ao caixa do Ministério de Casais. O certo é que existem muitas maneiras para o Ministério de Casais levantar recursos para colocar em execução os seus projetos. Treine os casais da sua igreja é o meu quinto ponto desta segunda aula nesta semana. Treine os casais da sua igreja. Para que existe o Ministério de Casais na igreja? Para que existe o Ministério de Casais na igreja? Primeiro, para dar suporte aos casais e famílias da igreja. Segundo, para atender às demandas dos casais em crise, evitando possíveis divórcios. Terceiro, o Ministério de Casais existe na igreja para cooperar com a liderança sênior no pastoreamento dos casais e famílias. Quarto e último, para que existe o Ministério de Casais na igreja? Para fazer um trabalho efetivo, contribuindo para a saúde das famílias e dos casais em termos de relacionamento. Agora, para que esse trabalho seja efetivo e com um excelente resultado, é necessário treinamento, curso, seminários e encontros, investimento de tempo e de recursos. Por último, sexto ponto da nossa aula de hoje. Posicione o seu ministério de casais no mundo digital. Posicione o seu ministério no mundo digital. Muitas igrejas e ministério ainda não se deram conta, ainda não atentaram para a necessidade urgente de usar melhor as mídias sociais, a internet, para alcançar toda a sua cidade, estado e, por que não dizer, o Brasil e o mundo. Um dos segredos do crescimento do nosso ministério Família
debaixo da graça é que há 30 anos eu sempre fiz uso de todos os meios de comunicação para levar nossa mensagem para todo o mundo. Eu tenho uma experiência recente muito interessante. Eu fui ministrar para líderes na África, mais especificamente na Angola, em Luanda e também em uma outra aldeia. Quando eu cheguei no aeroporto de Luanda, um africano me reconheceu e disse: Pastor Josué, através do seu trabalho na internet, a minha família tem sido muito abençoada. Eu fiquei muito feliz, tirei uma foto com ele. Aí eu fui para o hotel. À noite, quando eu estava jantando no restaurante do hotel, o chefe de cozinha me viu eu e a minha esposa. Ele veio com os olhos cheios de lágrimas, dizendo: Pastor Josué, uma ministração sua transformou a minha casa e evitou um divórcio. E depois que eu vi uma, vi outra, e hoje a minha casa é abençoada através do seu trabalho na internet, no YouTube, nas redes sociais. Beleza. Aí eu vou no shopping center. Quando eu estou chegando no shopping center na África, um outro homem me para: Pastor Josué, o seu trabalho tem me abençoado muito através da internet. Aí eu viajo para uma aldeia. Lá um pastor me disse assim, um africano, me disse: o senhor não sabe, mas há 10 anos o senhor é o meu mentor através da internet. Percebe o poder, a força desse mundo digital? Você já está usando bem esta ferramenta? Olha, eu já investi, literalmente falando, milhões de reais na televisão. Hoje, eu não preciso investir tanto assim e alcanço um resultado melhor através das mídias sociais. Escute, por favor. O líder de casais precisa se capacitar e ter na sua equipe gente capacitada para usar de forma estratégica as mídias sociais. Inclusive, eu quero aqui dar um desafio para os líderes. Olha, vocês vão gravar um story para o Instagram e vocês vão dizer o seguinte nesse story: olha, eu estou sendo treinado pelo pastor Josué Gonçalves e nos próximos dias vocês terão novidade, aguardem. Vou repetir. Então, pega o seu celular, é um desafio, pega o seu celular e faça um story, dizendo assim: olha, eu estou sendo, pode colocar até o seu cônjuge, diz assim: ó, nós estamos sendo treinados como líderes pelo pastor Josué Gonçalves e aguardem que vocês terão novidade no Ministério de Casais da nossa igreja. Aí você me marca, coloca lá, @PR Josué Gonçalves, que eu vou repostar esta sua gravação lá no Store, ok? Bom, agora eu tenho algo muito importante para te falar. Eu decidi abrir uma turma para um treinamento avançado para líderes de casais que eu estou chamando de Talk. O que é o Talk? O Talk é um treinamento que eu desenvolvi durante 30 anos de ministério. Aqui eu estou apresentando alguns pontos importantes. Porém, no Talk, o treinamento é muito mais amplo e profundo, porque são 10 módulos com muitas horas de conteúdo. Além de eu compartilhar a minha experiência, eu convidei vários amigos que são autoridades no assunto. Douglas Gonçalves, Hernandes Dias Lopes, Mark Anderson, Emeric Alcione, que é psicólogo, é terapeuta, é psicanalista, é uma autoridade. Andréa Vargas, que vai falar sobre os conflitos na sexualidade humana. Vai ser uma turma limitada, apenas para algumas pessoas. Por isso, eu decidi abrir uma lista VIP. É isso mesmo, eu decidi abrir uma lista VIP somente para quem realmente está disposto a atingir o próximo nível e se especializar no Ministério de Liderança de Casais. Você quer ir para o próximo nível? Você quer se especializar
especializar na liderança de Ministério de Casais? Se você quiser entrar para esta lista VIP, é só clicar no botão aqui embaixo, ó. É só clicar no botão aqui embaixo desse vídeo. Quem estiver nessa lista vai receber informações antecipadas sobre o treinamento e também vai ganhar um bônus especial. Mas isso é um assunto para uma outra hora. Bom, hoje você aprendeu 8 características de um bom líder, como iniciar um ministério de casais relevante, como ter uma organização financeira e buscar patrocinadores, como treinar os casais da sua igreja e como posicionar o ministério no mundo digital. A próxima aula será liberada na sexta-feira. Agenda aí, marca. A próxima aula será liberada na sexta-feira às 20 horas. Na próxima aula, você vai aprender como lidar com os assuntos mais difíceis que os casais trazem para uma conversa de aconselhamento. Exemplo, o divórcio, feridas, como lidar com as feridas do adultério, conflitos na área sexual e entre outros assuntos. E você não pode perder a próxima aula, sexta-feira, às 20 horas. Bom, para participar do sorteio do meu livro, ó, Casamento é uma Viagem para Toda a Vida. Para participar do sorteio deste livro aqui, basta acessar o meu perfil do Instagram, onde você vai encontrar a foto oficial do sorteio. Leia as regras do sorteio na descrição e siga as instruções para concorrer. Você vai receber também um PDF com o resumo desta aula lá no grupo do WhatsApp. Um resumo em PDF desta aula aqui para você ter em mãos, disponível aí para agregar valor ao seu trabalho. Então, você tem que fazer parte dos grupos lá no WhatsApp. Se você ainda não entrou no grupo do WhatsApp, é só clicar no botão aqui embaixo. É muito importante que você deixe o seu comentário aqui embaixo. Vou repetir, é muito importante que você deixe o seu comentário aqui embaixo falando quais os temas desta aula te chamaram mais atenção, qual foi o ponto que mais te chamou a atenção, qual foi o ponto que mais te impactou. Deixa aqui embaixo, é muito importante para nós. E lembrando que se você quiser entrar na lista VIP e se antecipar para a próxima turma do meu treinamento avançado para líderes de casais, é só clicar no botão aqui embaixo. Nos vemos em breve. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu ministério e até sexta-feira às 20 horas no nosso próximo encontro.